todos, meu nome é Eduardo Lima, em mais uma edição do nosso Pod Espíritos. Dessa vez e sempre com uma pessoa muito especial, Thiago Salles, psiquiatra, doutor em saúde pública. Thiago, tu és daqui do Ceará, Thiago? Natural de Fortaleza. Natural de Fortaleza. Vamos conversar sobre espiritualidade, medicina, Hermínio Corrêa de Miranda, a dissertação do Thiago, a tese do Thiago. Olha, dia 26 e 27, Thiago Salles vai estar no evento, no primeiro encontro de arte e espiritualidade no Centro Espírita Francisco de Assis. Um evento muito bacana, depois a gente vai falar. 26 e 27 agora, de agosto, sábado e domingo. Thiago, como foi que você por que você optou pela psiquiatria? Olha, é uma pergunta difícil de responder de uma forma direta, né? Foram vários motivos, mas eu sempre tive uma inclinação pelas ciências humanas, para essa questão da filosofia, da saúde mental. Isso já veio muito antes de escolher a medicina, pelas leituras, pelo meu gosto literário. E dentro da faculdade de medicina, eu tive uma crise de identidade, uma crise existencial, digamos assim, em que eu me vi sem me identificar com muitas das matérias básicas da faculdade, né? A medicina ela é muito técnica, muito biológica, né? Então, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, era muito simples, muito concreto, e não trazia uma perspectiva que eu gostava muito, que era da reflexão, né? Então eu fui me tornando uma pessoa insatisfeita naquele ambiente com o tempo, ao ponto de no segundo ano da faculdade eu pensar seriamente em largar a faculdade. Realmente eu estava bem insatisfeito, e a ideia que eu tinha, se eu ia sair da faculdade de medicina, a ideia era entrar em jornalismo ou psicologia, né? Eu tinha essas duas possibilidades, mas veja a complicação que seria, né? Porque o investimento de tempo, né, o esforço para entrar, que eu entrei numa universidade pública, então assim, para falar para a família isso, a família aceitar, né, não que a decisão fosse deles, a decisão seria minha, mas a gente sempre espera a aprovação, né, dos pais, né. Então havia uma resistência nesse sentido. Eu me comuniquei com, na época, meus pais, e a ideia foi: não, aguente mais um ano, segure mais um ano, faça o terceiro ano e você vê o que você sente, como é que fica, e se você quiser sair, tudo bem. E nesse terceiro ano eu me interessei pela psiquiatria, não tinha feito ainda o módulo de psiquiatria, aí me interessei pela psiquiatria e comecei a estudar assim por fora. Já tinha feito algumas leituras dentro da psicologia e vi que eu poderia, como psiquiatra, aliar o trabalho psicológico. Então eu não precisaria largar a medicina para fazer aquilo que eu gostaria de fazer, né? Então foi por escolher a psiquiatria que eu me tornei médico. Foi meio que o inverso, né? Eu primeiro me decidi pela psiquiatria para conseguir continuar na medicina. Então, se não fosse a psiquiatria da medicina, eu, com certeza, por convicção, eu não seria médico hoje em dia. Você chegou a falar com o teu pai sobre isso? Foi a tua mãe ou teu pai que falou? Eu falei com os dois, né? Mas a conversa mais séria que eu tive foi com meu pai. Continue mais um ano. Continue mais um ano, né? Foi uma proposta que ele fez, e aí, nesse mais um ano, eu decidi por continuar, e já havia decidido Como é o nome do teu pai? Aristeu.
Ô, seu Aristeu, muito bom. Graças. Lembrando que a dona Liduína, minha mãe também. Dona Liduína também, claro. Provavelmente foi ela que falou pro teu pai. Fale com ele. A força era continuar, né? Bom, mas enfim, aí logo em seguida da conclusão da faculdade, eu trabalhei 1 ano como médico, mas aquela coisa, né, de você fazer um pé de meia, né, se preparar ali, mas já entrei na residência e junto com a residência de medicina eu já entrei numa pós-graduação dentro da psicologia, né, dentro da linha humanista, que é a linha que eu mais tinha aproximação, né, tinha mais afinidade. E daí para frente eu não parei, né, eu fiz pós-graduação em psicodrama. Em seguida eu fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, que na época que não tinha, é uma área... Então tu tem 2 pós? Eu tenho 3. Continua com a próxima. A psicologia transpessoal eu fui fazer lá em Curitiba, né? Ah, tá. Pela Unipaz, do Pierre Vaio lá, né? Na época só tinha no sul-sudeste, né? Tinha uma na Bahia, mas não tinha certificação. Isso já faz um tempo, tá? Não vou dizer quanto tempo faz para não entregar a minha idade. Aí eu viajava todo mês. Na época não tinha muito essa coisa de curso online, né? Por 2 anos eu fiquei viajando todo mês, um final de semana, para Curitiba. Ia na sexta e voltava no domingo, todo santo mês por 2 anos. Foi um investimento bom, mas valeu muito a pena, porque é um curso fantástico, muito vivencial. É uma coisa que não dava para fazer online, né? E eu não fiquei muito satisfeito com o curso do ponto de vista do trabalho no inconsciente, então eu fiz em seguida um outro curso que não foi uma pós, foi mais um curso de especialização em hipnoterapia ericksoniana, né, que é técnicas de alteração de estado de consciência, utilizando a técnica ericksoniana, né, que não trabalha com transe profundo, é só transe médio, né, que é muito interessante. E por fim eu fui fazer filosofia clínica. Quanto mais abstração para mim, melhor. Porque veja uma coisa, Eduardo, no final, quando a gente vai conversar do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, sobre as questões humanas, existenciais, as questões emocionais, o que acaba lá no final são as perguntas fundamentais. Vida, morte, propósito, existência, Deus. O que é o bem viver? O que é, né? Quando é que você está realmente, né, feliz, o conceito de felicidade, né? Sempre acaba nisso. Então acaba sendo um trabalho filosófico, né? Vou fazer uma pergunta que poderia ter sido a primeira, mas enfim. Tiago, não, tu vai ter que continuar falando a tua história, porque tu não chegou no mestrado e no doutorado. Tu parou na tua 4ª pós. Então continua, porque depois vamos querer saber como é que você se tornou espírita. Mas vamos lá. Aí, tua dissertação, terminou após, voltou para Fortaleza, aliás, né? Parou de viajar, digamos assim. Enquanto eu fazia as pós, eu fui fazendo também a parte acadêmica, né? Formação acadêmica, em paralelo, né? Fiz a residência, aí 1 ano depois que acabei a residência, entrei no mestrado, e depois de 1 ano que eu concluí o mestrado, também entrei no doutorado, né? Então foi meio escadinho. Eu brinco dizendo que eu ainda não saí da escola. Mas agora que eu acabei o doutorado, eu vou dar um tempinho, porque burnout aqui chegou um pouco, né? Tá bom de descansar uma coisinha. E aí, Thiago, então vamos lá. Como é que você se tornou espírita? Então, Eduardo, lembra que eu falei da questão da crise que eu tive dentro da medicina? Pronto. Isso foi não só uma crise do ponto de vista profissional, né? Teve um tempo na vida e eu acredito que isso aconteça com todo mundo, eu sei que acontece com todo mundo, e é saudável que aconteça, da gente dar um break, né? E ter uma crise existencial, assim, né? Pode ser um pouco sintomática, a gente fica ali meio perdido, aflito, né? Para mudar alguma coisa. No meio da angústia, a gente tem que renascer, como o Fênix, né? Tem que fazer o novo, né? Então foi nessa época que eu estava questionando se eu queria medicina ou não,
que eu também fui atrás de alguma coisa do ponto de vista espiritual. Porque de raiz católica, a minha avó, mãe da minha mãe, era muito católica, de rezar o texto 2 vezes ao dia, né? E eu nasci nessa seara, mas nunca senti afinidade pela religião em si, e eu nunca parei para pensar muito seriamente sobre isso, né? É aquela coisa, sempre houve prioridades maiores, as prioridades eram outras, né? Mas nessa época eu achei por bem que estava na hora de procurar alguma coisa nessa instância, e eu saí peregrinando, né? Não sei como é que as pessoas fazem, eu fiz leituras e saí também indo de igrejas, né? Eu só não fui praticamente para a católica porque eu já conhecia, mas eu fui em algumas igrejas evangélicas, fui várias igrejas evangélicas, fui em terreiro, fui na Umbanda, né? E fui no centro espírita também, eu estudei budismo, e no centro espírita eu conheci o espiritismo. Eu fui primeiro no centro espírita e depois conheci o espiritismo. Alguém te levou? Na ocasião, eu estava de férias da faculdade e eu convidei meu pai para ir comigo, né? Porque eu estava nessa busca, né? E aí eu voltei das férias e comprei um livro dos Espíritos e voltei das férias e fui ler, né? E meu pai ficou no centro espírita. Ele também não era espírita, ele se tornou espírita, ficou frequentando o centro, e eu me tornei espírita. Depois de um tempo eu percebi que eu tinha me tornado espírita, porque você vai lendo, aí lê uma coisa, aí lê outra, daqui a pouco tá comprando mais livro, e vai lendo e se interessando, daqui a pouco começa a perceber que a sua convicção ela está se tornando firme naquilo que você passa a acreditar, e de repente pronto. E hoje em dia eu não tenho nenhum problema, nenhuma reserva em dizer que sou espírita. Dá uma impressão que acontece duas coisas ao mesmo tempo, Thiago. Você está lendo, aí você me confirma se é contigo. Você começa a estudar, aí tem essas duas podem alternar a ordem, mas primeiro, isso faz sentido. E isso explica melhor, né, a cosmovisão, as questões éticas fundamentais da existência, os problemas morais, as questões sociais, né? Isso faz sentido. E ao mesmo tempo também dá uma impressão de que eu já li isso em algum lugar. Aconteceu contigo essas duas coisas? Totalmente. O lado científico, filosófico da doutrina, principalmente nos 5 livros básicos, né, me pegou muito. Né? Então, assim, quando você lê o livro dos Espíritos, e eu sempre fui muito racional nesse sentido, e era o que me afastava da religião, que era justamente a questão dogmática, a questão aquela coisa do pecado versus salvação, aquela coisa meio imposta, né? Eu não conseguia imaginar Deus como essa figura, e por não entender Deus dessa maneira, eu não aceitava dessa maneira. Mas quando eu vi a perspectiva científica, racional dessa fé, eu fui seduzido. Eu diria que eu fui até arrebatado, né? Porque realmente foi uma ida sem volta. E é interessante você falou, porque a sensação de familiaridade, né? De você tá lendo aquilo, além de você sentir que aquilo faz sentido, é como se tivesse um déjà vuzinho ali, né? Olha, é isso, e parece que eu já sabia de uma certa forma. Isso aconteceu bastante comigo. Bom, vamos voltar para a questão da ciência. Thiago, você é um cara da ciência, Thiago. Então, você já... É claro que eu lhe conheço, o público está começando a conhecer algumas facetas suas. Você é um cara da racionalidade, você é um cara da pesquisa. Então, eu vou num terreiro de Umbanda, igreja católica eu já conheço, eu vou investigar aqui, eu vou vivenciar uma casa espírita, você se encontrou. Mas algumas pessoas podem ter a impressão que isso nos afasta da ciência, do pensamento científico. O fato de você ter se tornado espírita, isso, como é que fez? Isso alterou em que na sua visão científica? Tem alguma relação? Eu faço hoje
Isso é um pensamento meu, tá, Eduardo? Eu faço uma diferenciação hoje do ponto de vista do espiritismo, enquanto movimento religioso, né? A doutrina espírita, enquanto teoria, e o espírita enquanto praticante, né? Porque são coisas diferentes. Então, o espiritismo é um movimento feito por pessoas, por espíritas, né? Então vai ter aquele toque de imperfeição, onde tem ser humano tem imperfeição, tal. Então você vai ver no centro espírita as mesmas dificuldades que você vai ver na igreja, no culto, no centro, com os evangélicos, com os católicos, ok. Mas a doutrina é a questão, tá? Porque aí a informação, a teoria, a mensagem, acho que a palavra mais certa é essa, a mensagem é que é o mais importante. E esse é o ponto que eu consigo e me prendo mais, né? A gente, na prática, a gente comete erros, mas a mensagem que está contida ali, que se trata basicamente de um cristianismo revisto, que é a base da doutrina, e eu entendo como ponto central, o pilar, né? Então, eu acho até importante, porque muitas pessoas se frustram em frequentar centros espíritas, em ver movimentos de pessoas ou falas de pessoas que seriam consideradas grandes ícones do espiritismo, mas são pessoas, né? Encontram ali seres humanos. Seres humanos, exato. Pessoas, né? Mas a doutrina é que é o pilar principal. Eu imagino que, tocando na parte científica, a ausência de dogmas, a aliança entre a ciência e a religião. Até que ponto isso foi determinante para você, Thiago? Completamente, né? Como não seria? Como é que eu poderia eu não imaginaria, não teria condição de segmentar o pensamento a ponto de, não, essa parte minha aqui é espiritual e essa parte aqui é o pensamento crítico. Não, eu particularmente não teria condição de fazer isso. Então, assim, se existe alguma coisa dentro do espiritismo que consolida a minha fé, é a ciência, né? E isso não me torna menos religioso, o que é interessante. Agora, claro, eu me tornei religioso do ponto de vista espírita depois. Eu confesso que a ciência me atraiu primeiro. E a nossa religiosidade, ela é também diferente, porque ela aponta para Jesus. Não é para nenhuma igreja, não é para nenhuma instituição. São instituições, né? O nosso CNPJ é o Cristo, né? Claro que nós temos os nossos locais onde nós nos reunimos, fazemos os nossos eventos, mas o nosso Cristo é o Cristo da Casa do Caminho, é o Cristo, né, do Sermão da Montanha, né? E na realidade, o entrevistado é você, mas na realidade isso também é uma das coisas que foi fundamental para mim, a ciência e a possibilidade de compreender Jesus e Deus, em consequência, de uma forma mais racional, mais amorosa. Portanto, o ciclo é a aliança entre a ciência e a religião que Allan Kardec tanto falou. Perfeito. Thiago, tanta coisa para conversar. Infelizmente, o programa ainda está no começo. Tanta coisa para conversar. Você vai ficar me devendo daqui a alguns meses uma nova vai ficar me devendo mesmo uma nova visita. Tamo junto. Aqui, Thiago, a Covid. Nós acabamos. Bom, estamos num período pós-Covid, né? O mundo todo atravessou a quantidade de pessoas que tiveram suas vidas alteradas, crianças. Thiago, hoje, do ponto de vista da psiquiatria, tua área, o que é que a gente pode falar? Qual é a relação desse pós-Covid com a tua vivência na clínica, na psiquiatria? Eduardo, nós temos um problema muito grave, né, atualmente. Na verdade, nós já tínhamos um problema grave. A saúde mental, de uma maneira geral, ela é muito negligenciada, tanto por uma questão cultural, quanto por uma questão institucional, né? E isso já era uma realidade antes da pandemia.
Agora imagina, se você já vive, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, em um sistema adoecido e adoecedor, e aí você coloca uma pandemia, um vírus, que é como um terror, né? O terror está lá fora, né? Que te prende em casa, que te priva de trabalhar, que te priva de ver tua família, que te priva de ter lazer, que te priva do básico, que te digitaliza a força, né? Enfim, o impacto foi imenso. Então, do ponto de vista de adoecimento emocional, de doenças da ansiedade, de transtornos depressivos, do estresse, traumas, o impacto indireto, né, dos relacionamentos, problemas familiares, o empobrecimento, da questão da sociedade, que teve toda uma questão estrutural que foi afetada, nós estamos hoje ainda numa onda pós-pandemia, numa onda de adoecimento mental. E isso é uma realidade clara. Para você ter uma ideia, imagina, os colegas psiquiatras e psicólogos, todos com consultório lotado, cansam de encaminhar pacientes porque não tem vaga, e os pacientes que eu encaminho para colegas também não encontram vaga nos colegas. Isso vale para psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, né? Então, estamos carentes de profissionais da área porque a demanda aumentou muito, né? E veja lá, tá? E isso para pessoas que têm possibilidade, têm recurso para ter acesso particular a esses tratamentos. Imagina a questão da saúde pública, que já era carente antes da pandemia e que continua carente. Essa demanda aumentou em todos os setores, né? A pandemia não escolheu classe socioeconômica, né? Ela atingiu a todos. Então, nós temos um problema seríssimo. A onda de adoecimento mental ela não cessou, e a gente precisa levar isso com a seriedade, tanto do ponto de vista do cuidado individual, né, dentro da sua seara, do seu micro-universo, quanto do ponto de vista do cuidado das instituições públicas, do governo, dessa macroeconomia. Isso precisa ser visto de uma maneira mais séria. Essa é a minha opinião. As pesquisas, Tiago, ainda estão para ser feitas em relação... Como é que está aí os estudos? Adoecimento mental, sofrimentos mentais e Covid? Nós temos hoje uma entidade, né, digamos assim, da parte que me toca, né, na área que me toca. O Covid, ele provoca um afetamento na neuropsiquiatria, né? Nós temos o neurocovid hoje, que gera sequela do ponto de vista da capacidade cognitiva na memória, linguagem, comunicação, capacidade de foco, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então é como se o potencial cognitivo ficasse afetado, e isso vai demorar um tempo para reabilitar, né? E isso por ação direta da toxicidade do vírus sobre o sistema nervoso, certo? Mas isso eu estou falando apenas dessa parte neurológica. Imagina a parte psiquiátrica, né? Porque depressão, ansiedade, isso aí nós temos em larga escala. Eu estava vendo recentemente uma pesquisa aqui do Brasil, mostrando em uma amostra inclusive larga, que dando de 2022, ano passado, nessa amostra, o valor, né, a quantidade de ansiedade patológica, né, que é transtorno de ansiedade, chegou em 27,4% da amostra. Então, cada 4 pessoas, mais de uma com ansiedade, crítico, né? É algo muito sério. E é engraçado, né? Pouco se comenta sobre isso, né? E as pessoas, você falou no começo, as pessoas ainda têm resistência a procurar ajuda quando estamos com sofrimento mental, ainda tem um preconceito. Fala um pouco disso, Thiago. Olha, infelizmente sim, né? Ainda existe um estigma em relação à assistência psiquiátrica. E tem um corte aí com relação a mais homens ou mais mulheres? Sim, bom, está mudando. Graças a Deus isso vem mudando. Acho que também está mudando porque a necessidade
ela está imperando um pouco, né? Então, quando a dor aumenta, a gente vai buscar ajuda, independente do que a gente pensa. Mas ainda existe, assim, um pouco de preconceito, de não querer, não reconhecer, ou negligenciar mesmo essa questão da saúde mental, da própria saúde em geral, né? E o público masculino, ele é mais difícil de buscar ajuda. As mulheres, elas têm um pouco mais de delicadeza e talvez até humildade nesse sentido. Os homens são um pouco mais duros, tanto que quando um homem chega no consultório, normalmente existe a possibilidade do quadro até ser mais grave, porque atrasou muito a busca por ajuda, né? Mas existe também uma outra coisa que está acontecendo que é também preocupante, que é da mesma forma que uma herança cultural estigmatizada de psiquiatra ser médico de doido, e não vou procurar esse médico porque eu não sou doido e tal, existe também uma popularização do uso de medicação controlada de uma forma gravíssima. Então, existe uma parcela da população que não tem noção do risco e da gravidade de usar excessivamente de automedicação com medicação controlada, e que vai causar e pode causar graves problemas a longo prazo e até a médio prazo também, e principalmente com medicações que têm, por exemplo, diazepam, Rivotril, benzo, mas também hoje em dia muito na moda os estimulantes, né, Ritalina, Venvance, né, que estão bem na moda também vão ter, são medicações que não passam impune, elas vão causar algum problema. Então existem esses dois movimentos, né, os que fogem quando deveriam buscar, e os que buscam excessivamente e fazem uso de maneira errada, de maneira excessiva, sem a devida assistência e sem a devida indicação. Dentro desse quadro de pacientes, Tiago, e os jovens e os adolescentes, como é que, na tua experiência, aumentou? Eduardo, infelizmente, sim. Eu tenho recebido muitos adolescentes. Eu não trabalho com infância, né? O meu perfil é mais jovens e adultos, mas os jovens têm chegado bastante no consultório. E basicamente, assim, o carro-chefe do adoecimento no jovem é um adoecimento emocional. Depressão, ansiedade, transtornos de personalidade. E é impressionante o quanto existem duas coisas que são extremamente graves, mas também são extremamente comuns nessa população, que é a automutilação, né? Que tem se tornado uma coisa até difundida do ponto de vista da mídia, né? A internet ela tem um uso ótimo, mas tem um uso péssimo, né? Então a automutilação vem se espalhando de uma forma preocupante. E a questão da ideação suicida também. A ideação suicida, comportamento de risco. Isso envolve também, obviamente, o uso de substâncias, né? Álcool, drogas em geral, maconha, cocaína, tal. Então esse público ele tem sido bem atingido e tem buscado bastante a assistência psiquiátrica. Infelizmente, né? Alguma coisa está acontecendo com os nossos jovens. Não sei dizer bem o que, imagino algumas coisas, mas é preciso que a gente cuide deles. Pois é. Então a psiquiatria ela está mais presente nas escolas, Tiago? Os psicólogos estarem mais presentes nas escolas? Começaria por aí o caminho? Olha, Eduardo, eu acho que a gente deveria ter isso é uma opinião pessoal, tá? A gente deveria ter uma educação, uma formação em saúde mental. Por exemplo, você deveria ter aula na escola sobre inteligência emocional, né? O quão belo seria educar crianças logo no começo a ensinar a lidar com as próprias emoções, né? Você ensina a questão da ética, que é fundamental, obviamente, não se pode fugir disso, mas lidar com a raiva, né? Lidar com frustração,
lidar com medo. Quer dizer, são coisas abstratas, mas que são importantes. E olha que interessante, às vezes os pais têm problemas com isso. Então eles vão ensinar como é que eles ensinam o que não sabem. Então existe, na verdade, uma carência cultural que é geracional, porque onde é que a gente tem essa escola os coaches estão fazendo isso hoje em dia, né? Por isso que eles encontram tanto espaço, porque não se faz. Então é preciso ter uma educação formativa e institucionalizada. Parece até uma coisa básica de se falar, né? Mas a gente não tem, né? Carece disso. Sua dissertação, você fez mestrado. Os médicos estão fazendo mais mestrado, né, Tiago? Bacana. A tua dissertação, fala um pouco como foi o caminho. Olha, a dissertação eu fiz na saúde pública, aqui na UFC, né? E foi com a professora Ângela Linhares, maravilhosa. Heroína. Ela é uma missionária, né? Foi meio de arrojo, assim, né? Eu estava querendo fazer o mestrado, eu já tinha feito a TCC da residência, uma revisão de literatura da literatura espírita sobre os transtornos mentais. Então eu já tinha visto Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz, o próprio Kardec. Tudo que eu tinha encontrado de material que falava sobre transtorno mental, eu já tinha lido, tinha feito, compilado, tinha feito. Minha TCC, na época a TCC tinha dado 140 páginas. Então eu vi que tinha material ali para ser mais do que apenas um material de conclusão de curso, e eu quis ir para a academia. Então a doutora Eliane, que foi banca, né, que eu conhecia, ela tinha indicado a doutora Ângela, que era da saúde pública, orientadora da saúde pública aqui na Universidade Federal. E ela me deu o telefone da doutora Ângela, eu liguei para ela. Opa, doutora, bom dia. A senhora não me conhece, meu nome é Tiago. Foi meio na cara de pau, né? E aí ela disse, olha, eu vou estar no canto tal, venha conversar comigo. Eu fui, conversei com ela e disse, olha, eu tenho interesse em fazer mestrado, mas eu só quero fazer se for nessa área. Ela, mas claro, a minha área de pesquisa é espiritualidade. Educação, espiritualidade e saúde, né? Então, para mim, fechou. Era tudo que eu queria. E ela permitiu, e nós construímos juntos uma pesquisa que era uma produção de conhecimento entre a psiquiatria e o espiritismo no tocante à saúde mental de 3 transtornos, né? Era a esquizofrenia, os transtornos psicóticos em geral, principalmente a esquizofrenia, os transtornos dissociativos, né, que não podia faltar, pela característica da dissociação ser muito comum como característica, né, como traço da mediunidade, né, a psicografia, a psicofonia, e a depressão, por ser uma doença muito comum e grave também, né. Então a gente fez essa pesquisa e chegamos a informações muito interessantes. A gente alavancou um conhecimento que no fim a gente conseguiu produzir 4 e-books, né? É um material difícil de publicar do ponto de vista do artigo científico mesmo, porque corre muito de lado, né? A ciência tradicional ela tem um pouco de dificuldade de abarcar, de aceitar ainda, né? Um material que seja mais específico dentro de uma linha religiosa, que não era, porque era científica, mas pelo fato de tocar o assunto da linha religiosa, havia um pouco mais de resistência. Mas a gente ainda conseguiu publicar algumas coisas. Mas o material primário mesmo que a gente produziu foi os e-books, 4 e-books, que por decisão nossa estão completamente disponíveis, gratuitos, né? Quem quiser pode ter acesso, que a ideia não era capitalizar. Fala um pouco o nome deles, Thiago. Psiquiatria, Espiritismo e Ciência. Se você colocar esses 3 nomes no Google, aí vai aparecer lá Atena Editora, que foi a editora científica que fez a publicação. Você faz o download e o livro é seu. Fica à vontade, pode retransmitir, passar. Você pode fazer o download até pelo Zap, né? Aí o livro 1, ele tem uma introdução histórica e conceitual sobre esses 3 tópicos, né? A psiquiatria, o espiritismo e a ciência. O livro 2 é o estudo da ciência, em que você vai ver os paradigmas científicos desde os antigos, né?
paradigma materialista, cartesiano, tal, até os novos, né, os paradigmas emergentes, né, o quântico, o sistêmico, até chegar, que é uma proposta, que é uma coisa que está nascendo e vai se instalar, questão de tempo, ao paradigma espiritual. Existe um paradigma dentro da ciência que é o paradigma espiritual, que entende o ser humano como ser espiritual. E isso não tem relação direta com o espiritismo. Isso é científico. O que é mais interessante é isso. A possibilidade de que o ser humano seja visto como ser espiritual, que ele não pereça com a morte, e aí eu cito até o livro aqui do Alexander, né? Science of Life After Death, né? O livro recém-lançado, foi lançado ano passado, e todo compilado de revisão literária sobre esse tema, com dados, com fatos, né? E esse paradigma espiritual, acredito que ele vai chegar muito forte aí. Eu não vou ver, mas as próximas gerações vão. E o terceiro livro, falando sobre uma percepção direta sobre transtornos psicóticos, né? Perante a psiquiatria e o espiritismo, e o quarto, transtornos dissociativos e depressão. Porque aí Kardec vai falar, né? Olha, eu estudei a vida após a morte deixando de lado a metafísica. Então vou repetir, o simples fato de ser possível, existir uma demonstração de que é possível estudar cientificamente a vida após a morte, já é algo que aponta sim para uma quebra de paradigma. Você concorda, Tiago? Com toda certeza, né? Na verdade, é uma quebra de paradigma em toda a ciência, né? Porque a estrutura materialista da ciência, ela entra em ruína diante dessa nova possibilidade, com indícios de comprovação da persistência do ser após a morte. Mas assim, as minhas pesquisas, elas não têm essa audácia, né? Elas não chegam tão longe. Na verdade, o que a gente pesquisou no doutorado foi mais em relação à saúde mental relacionada ao envolvimento espírita, né? Quanto o envolvimento espírita pode auxiliar para a saúde mental. Foi onde a gente tocou, né? Na tua tese, você começa, né, uma coisa... Elas já são da década de 50, né, Tiago? As relações de psiquiatria, pelo menos, e espiritualidade, né? Mas vamos chegar lá. Na verdade, antes disso. Antes disso. Aqui no Brasil, duas pessoas que foram pilares de produção de pesquisa em relação à psiquiatria, saúde mental e espiritismo foi o próprio Bezerra de Menezes, Luciano Clay que o diga, né? A loucura sob novo prisma, né? Ele escreveu isso, acho que na década de 40, se não me engano. E o Dr. Inácio Ferreira, que foi diretor do Sanatório de Uberaba, se não me engano também, que ele tem 2 livros, parte 1 e parte 2, agora me escapa o nome do livro, faz tempo que eu li, que está dentro, ele está, inclusive, parte da revisão que eu fiz para o mestrado. Ele escreveu na década de 30. Olha que interessante isso. O Dr. Inácio Ferreira, ele foi numa época pré-farmacológica. Então, os pacientes que tinham adoecimento mental, eles não tinham como se tratar do ponto de vista de medicação como a gente tem hoje, muito distante disso. Então, o que havia de tratamento era para pacientes que tinham doenças orgânicas com sintomas psiquiátricos. O resto, que era paciente psiquiátrico mesmo, padecia, ia para a alquimia, né? Não sentia tratamento, ficava tentando ali qualquer coisa, o que poderia ajudar. No Sanatório Espírita de Uberaba, eu acho que é Uberaba, se não me engano, faz muito tempo que eu não... Mas eu nunca esqueci dessa informação. O Dr. Inácio Ferreira, ele fazia um tratamento espiritual
com os pacientes. E ele conseguia uma porcentagem de cura próxima de 70%. Nossa. 70%. Estatisticamente isso é extremamente significativo. Tem nada. Não existe hoje nenhum tratamento farmacológico, eletroconvulsoterapia. Não existe. 70%. É claro que são dados históricos, né, que pelo fato de serem antigos e tal, seria difícil evidenciar isso enquanto dado médico, né, para ter um peso tal, assim, mas está documentado, né, e 70% há de se convir que não é um número pequeno. Não conheço precedentes, efetivamente. E eu que sou atual, né, estou presidente do Memorial Bezerra de Menezes, né, Thiago? O Luciano Klein é uma pessoa bastante persuasiva, é um queridaço, um maior especialista de longe no Dr. Bezerra de Menezes. Depois a gente vai ver ali a obra dele. Ele escreveu um livrinho ali de 1.200 páginas sobre o Dr. Bezerra. Você lê Uma Noite de Insônia, né? Mas independente do tamanho... Só 20 anos de Só 20 anos. Independente do tamanho da obra, é uma obra, você sabe, rigorosa em termos metodológicos, Sim. né? E quando ele começou a pesquisar, Tiago, você é um cara da pesquisa, você é um cientista, você imagina, hoje eu chego no arquivo, coloco lá, jornais da década de 1880, 1870, muitos estão digitalizados, não tanto quanto deveriam, viu? A gente precisa investir mais. Então você coloca ali na lupa, na busca, você encontra ali, você sabendo pesquisar, você encontra ali rapidamente. Sim. Em palavras-chave. Agora você imagina o Luciano Klein, há 20 anos atrás, 27 anos atrás, indo lá nos alfarrábios, né, ali, coisas empoeiradas, nos arquivos empoeirados ali da Senador Alencar, procurando, né? Então hoje, com toda a justiça, o reconhecimento que ele tem, não vou falar nem da pessoa do Luciano Klein, mas do Luciano, que é uma pessoa também extraordinária, a pesquisa dele. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, a pesquisa que o Luciano Klein produziu, que transformou em livro, é algo para mim significativo, porque o primeiro livro que eu li do Dr. Bezerra foi A Loucura sobre o Novo Prisma. E é algo que depois, de uma forma ou de outra, infelizmente a gente pode debater aqui, teve continuidade, mas não teve, porque nós tivemos o Hermínio Corrêa de Miranda, que de certa forma continuou, né, e se dedicou também às outras áreas, mas na psiquiatria. Psiquiatria em face da reencarnação. Acabei de lembrar o nome do livro do Dr. Inácio Ferreira. Vai aparecer bem aqui, Psiquiatria em face da reencarnação. Mas o Dr. Bezerra sempre me incomodou profundamente que alguns pesquisadores ficam chamando o Dr. Bezerra de religioso. Por que essas pessoas não leram um livro da Loucura sobre o Novo Prisma? Publicado, inclusive, postumamente pela família, enfim. Da mesma forma, quando você toca nesse assunto, a quantidade de teóricos que nós temos que pesquisaram o Espiritismo lá no berço dele, né, e que são hoje, vou usar um termo que a doutora Ângela me ensinou, que eu adoro, que são invisibilizados. Né? Invisibilizados. Você pegar ali o Gabriel Delany, Camille Flammarion, o William Crookes, o Ernesto Bozano, que eu estava lembrando do italiano, Ernesto Bozano, são pessoas que fizeram pesquisas imensas, de um peso. A obra do Gabriel Delany é fantástica. E você vai acompanhando, numa época que a ciência nem era ciência direito, a técnica dele de pesquisa, a narrativa que ele vai construindo o pensamento, a organização, é difícil você encontrar hoje, né? Assim, a qualidade e chega-se a um consenso de que as experiências espirituais, né, que aconteciam naquela época eram verdadeiras. Não, e a medicina, ela foi expurgando de dentro do seu campo epistêmico, né, estas experiências, né, a medicina, ela foi, a meu ver, não sei se você concorda, ela foi se tornando mais materialista. Então, ainda, estamos falando aí de 1860, 70 agora, 80, né, Dr. Bezerra vai falecer em 1890,
ainda estava, a medicina ainda abraçava o Mesmer, né? Os magnetizadores. Ela vai se tornando a mais homeopatia ainda tinha um espaço. A homeopatia. Nós temos hoje, vou me arriscar aqui, né? Nós temos hoje uma questão de medicina baseada em evidências, né? Que é como se fosse uma religião dentro da medicina, que é muito correto. Você tem que ter tem que ter um protocolo, você tem que ter a metodologia de trabalhar em cima de protocolo, de evidência, do que foi pesquisado, isso é óbvio. Ninguém está discutindo aqui a importância da medicina, a importância da medicação, a importância de cuidar do corpo, do organismo, do cérebro. Isso não está em questão. Ninguém está rechaçando a medicina tradicional. Ninguém discute que nós somos matéria também, exato. O que a gente coloca aqui, e a gente, eu posso até colocar, tenho a audácia de colocar você na minha fala, o que a gente grita, na verdade, é em prol de que essa medicina, essa ciência biomédica também abre espaço para outro modelo de pesquisa, de compreensão, da possibilidade. Ninguém está impondo o ser humano como ser espiritual. A gente quer apenas que seja visto como uma possibilidade para que seja pesquisado de maneira séria, como no próprio doutorado. O que a gente chegou de resposta na pesquisa do doutorado foi fantástico. A gente tinha um ponto de partida, quando chegou na resposta, eu não imaginava que a resposta ia ser tão boa quanto foi. E é porque teve uma pandemia no meio, né? Então, assim, gerou-se a evidência de que o envolvimento espírita, ele tem um impacto, ele ajuda, ele está associado. Eu não posso dizer que ele provocou, porque a pesquisa não foi longitudinal, mas ele está associado, ele tem uma relação com proteção à vida, né? Quanto mais você está envolvido com o espiritismo, esteve relacionado diretamente com menos tendência ao suicídio. Isso foi o que a gente chegou. Então repete. Eu vou repetir, mas diga-se de passagem, vamos lá. Deixa eu explicar direito. O que a gente percebeu no doutorado foi o seguinte: as pessoas que procuram o espiritismo, elas têm mais adoecimento do que a população geral. Por quê? Porque o espiritismo é o que o Paulo Dalgalarrondo, lá da Unicamp, chama de religião de demanda psicológica. Isso vale para o espiritismo, como vale para algumas igrejas evangélicas também, algumas religiões evangélicas. Então, muitas pessoas que buscam o espiritismo, eles são dissidentes de outras religiões porque eles estão em busca de um conforto, de um consolador em relação ao seu sofrimento psíquico. Então, muita gente que chega lá não é espírita, está buscando algum tipo de assistência. Ok. Então, aquela população, ela já não é uma população neutra, ela já tem um viés. Ok. O que se percebe é que existe naquela população uma tendência maior a ter ideação suicida, porque é uma população mais adoecida. Tá. Só que, com a pandemia, a população que chegou com ideação suicida grave, no início da pandemia, dessa população que tinha ideação suicida grave, a fração dessa população que tinha maior envolvimento espírita, que a gente chama de envolvimento alto ou muito alto, ela teve menor tendência ao suicídio. Então, o envolvimento alto ou muito alto foi um fator de proteção para o suicídio, para essa população que já tinha ideação grave. Você está entendendo? Sim. Então, sim. O que a gente está evidenciando com isso? Que mesmo a pessoa que já chega adoecida, quando ela se envolve bastante, ela consegue transformar aquilo em um fator de proteção. E isso eu não estou dizendo de boca. Isso foi uma análise estatística que a gente fez, que teve que construir um formulário para fazer um dimensionamento do envolvimento espírita, com várias perguntas. O formulário envolvia 70 e tantas perguntas para a gente chegar nessa, que a gente criou um score de envolvimento e tal, e a partir daí a gente conseguiu classificar dessa maneira.
Estamos falando de uma pesquisa de doutorado rigorosa. A medicina também, você sabe, implica relações de poder, inclusive poder econômico, né, Tiago? Então vamos fechar em um ponto. Depois eu volto para o que você acabou de falar, ideação suicida, tá? Vou voltar, tá, gente? É possível, sim ou não, estudar cientificamente a vida após a morte? É tanto possível quanto necessário. É tanto possível como necessário. E aí, vamos fechar o ciclo, ideação suicida, ok. E os outros sofrimentos mentais? Na nossa pesquisa, eu queria mandar um abraço aqui para a professora Raimunda Ermelinda e para a professora Rosa Maria Salani, né, que foram orientadora e co-orientadora da pesquisa, sem as quais... Ermelinda, doutora Rosa Maria, um grande abraço para vocês. Sem as quais nada aconteceria. Foram, na verdade, o estudo da ideação suicida, que era o objeto desfecho, né, que é o principal, porque a nossa pesquisa era sobre violência auto-infligida, e também estudamos estresse, ansiedade e depressão, considerados os transtornos mentais comuns, que realmente são os que mais afetam a sociedade. Então a gente teve alguns dados muito interessantes, mas basicamente eu poderia resumir que o nível de envolvimento espírita, quanto mais alto era o envolvimento espírita, menor era a prevalência na população com alto nível de envolvimento espírita, tinha menor prevalência de estresse, ansiedade e depressão também. Tá? Esses dados também foram significativos, também foram confirmados estatisticamente, mas o dado relacionado à ideação suicida que eu te passei antes, ele foi o dado mais importante do ponto de vista da análise estatística, porque ele foi até a última análise, ele passou pela análise, ele foi na análise bivariada, multivariada, e ele foi pela análise multinomial dentro da multivariada, né? Que é uma parte da estatística, eu não sei explicar muito bem. Obrigado, professora Rosa, por existir na minha vida, né? Sem ela, volto a dizer, nada aconteceria. Mas assim, dentro dos estudos de prevalência, que foi o nosso modelo, é a melhor resposta que a gente pode ter. O maior peso de evidência matemática que se pode ter, e a gente conseguiu isso. O nosso apelo por pesquisar o espiritismo é para dar vitrine, para dar espaço, para dar visualização e mostrar que o espiritismo tem sim ele, sem desmerecer as outras religiões, sem invisibilizar as outras, dizer que o espiritismo é melhor. Ninguém está fazendo isso. Está só dizendo, olha, existe uma função aqui terapêutica dentro do espiritismo que tem um impacto, sim, sobre a saúde mental, e que isso pode funcionar muito bem caso você precise. Procure um centro espírita, estude, leia a doutrina, e isso pode lhe beneficiar efetivamente. Tá? As outras religiões também, mas aqui também. E aqui, seguramente, provado cientificamente, pelo menos nesse aspecto do que a gente conseguiu pesquisar. E aí aparece no horizonte, né? Amar o próximo, amar, né? O próximo, trabalhar em prol do próximo, né? Implica em algum nível, ou em vários níveis, em uma melhor saúde mental. Sim. É isso aí. A ciência, devagar, né? Mas descobrindo Jesus, né, Thiago? É isso? A ciência descobrindo... Tá demorando, viu? Thiago, voltando a falar de epistemologia, Thiago, daqui a quanto tempo o paradigma materialista... eu acredito, né, que o paradigma materialista, os ganhos da ciência, lá do modelo de Isaac Newton, né, de Darwin, né, eu acredito que o materialismo ele não vai acabar nesse sentido. Os ganhos teórico-metodológicos, eles vão continuar para sempre, mas vai haver uma abertura para que o objeto espiritual ele possa ser efetivamente estudado, que nós deixemos de ser vistos apenas como matéria. Você acredita nisso em quanto tempo, Thiago? Nós vamos ver isso aí. Você me aperta com essas perguntas, né? Fazer uma previsão dessa.
O materialismo ainda é muito forte, Eduardo, na minha percepção. Sem dúvida, sem dúvida. Na minha área, que é a medicina, se você olhar o poder biomédico, né, a questão da capitalização da farmacológica, o poder da indústria farmacêutica, a ciência inclinada pela questão do financiamento, aí entra, se a gente for entrar nessa seara, acaba se tornando um papo até meio chato, mas assim, o materialismo ainda tem muita força. Mas o fato, na minha opinião, o fato é que existem coisas que o materialismo não pode fornecer, né? Então, por exemplo, vou falar de afeto, né? Você não pode vender um abraço, você não pode comercializar um carinho, você não pode botar o amor num pacote, entende? Então sempre haverá, Eduardo, a questão dentro da relação humana, aquela coisa abstrata, aquela coisa complexa do contato, do afeto, do sentimento, do espírito. E isso vai se impor. Em algum momento isso vai se impor, está se impondo. Na verdade, nós estamos no processo de transição. Porque a minha medicação antidepressiva que eu passo, ela pode até diminuir a depressão, mas ela não traz felicidade. Que as pessoas confundem isso. Medicação antidepressiva tira a doença, diminui a doença, às vezes, nem sempre, mas ela não gera alegria de viver, ela não gera sentido de vida, entende? E sentido de vida está dentro da esfera humana, que transcende a simples questão de existir naquele sentido de viver, nascer e morrer, que é o conceito materialista. A gente é mais do que isso, né? Então, nós estamos caminhando nesse sentido, por um fundamento maior, mas vai demorar um pouco. A gente vai ver, a gente não tem pressa, né? Nós somos imortais, né? Nós sabemos, né? Poxa, Kardec ele já sabia disso, Thiago. Vamos falar, Kardec já sabia disso, Thiago, e escreveu isso. Kardec, quando ele critica a ciência, ele não está criticando a ciência. Kardec ele era apaixonado pelo método científico. Ele era cientista. Ele era um cientista, ele era um cientista filiado a... Ele tinha uma perspectiva de investigação rigorosa, conceitualmente falando, cuidado conceitual, cuidado com a empiria, a maneira de interpretar as fontes. Ele não fazia um salto lógico, ele não pulava de uma explicação para outra explicação sem avaliar uma. E já estamos aí há 160 anos, né? Que é relativamente, do ponto de vista de evolução do pensamento, é até pouco tempo. Até pouco tempo. Concorde comigo? Sim, o cristianismo, para se tornar a religião oficial de Roma, demorou 3 séculos, né? Depois da crucificação de Cristo, né? Então, assim, isso numa época em que a população era bem menor e tal, né? Divulgar. Você está vendo esse podcast aqui, curtindo esse podcast, entra lá na nossa playlist. Existe uma playlist chamada Projeto Entrevistas. Gente, nós já conseguimos, Thiago, entrevistar. Essa palavra principal ela é pesadíssima, né? Mas alguns dos principais pesquisadores do Brasil na área de investigações sobre a vida após a morte. Por exemplo, dê uma olhada no Projeto Entrevistas número 7, no qual nós tivemos o privilégio de conversar com o Érico Bonfim. O Érico Bonfim, gente, ele investiga partituras psicografadas, Thiago. A tese dele foi sobre isso. E agora, 5 dias atrás, Érico Bonfim, um pianista, um músico, ele publicou no Instagram dele que ele conseguiu, não sei se é o 4º, 10º, mas um artigo sobre isso em uma importante revista internacional. Então, nós espíritas também, você concorda? Nós espíritas também temos que divulgar mais esse tipo de pesquisa. Como é que o movimento espírita, na sua avaliação, sem querer, pelo amor de Deus, quem somos nós, né? Mas, na sua avaliação, poderíamos divulgar mais esse tipo de pesquisa, Thiago? O movimento espírita nos nossos encontros, simpósios? Quem são os divulgadores? Quem são os pesquisadores? Como é que estão sendo recebidos?
Eu tenho uma ideia sobre isso, Eduardo. Assim, é uma ideia muito grosseira, primitiva, mas assim, eu acredito muito nela. A questão da divulgação científica e tal. Eu acredito que o movimento espírita ele está andando muito isolado da academia, né? Assim, o tornar-se espírita acaba até sendo reconhecido como religião. Isso até o IBGE diz, né? Embora a gente saiba que é bem mais do que isso, né? Vai muito mais para uma questão de fundamento de vida, né? Posicionamento de vida e tal. Mas a minha percepção sobre é divulgar sempre, convidar, divulgar o que puder dar de visibilidade dentro de uma postura democrática, não impositiva e tal. Mas eu gostaria muito de ver, talvez pelo menos no final dessa encarnação, os centros espíritas se abrindo e a academia também gerando essa possibilidade da academia estar entrando dentro dos centros espíritas, das universidades estarem pesquisando dentro dos centros espíritas, dos centros espíritas se tornarem polo de pesquisa. Eu gostaria muito de ver isso, para que cada reunião mediúnica pudesse servir como dado de pesquisa com toda a responsabilidade acadêmica, né? E quanto de riqueza de material, de informação se tem em uma reunião mediúnica. E eu não estou falando só da questão do que vem psicografado, do que é da psicofonia, do que se pode comprovar, né? Só aquele ser sabia daquilo. Isso quem é espírita já sabe, não precisa comprovar isso, não. Estou falando de informação dentro da mensagem cristã e de que vai gerando uma corrente, uma corrente de conhecimento que pode ser difundida e pode levar a essa revolução cultural, essa transição que a gente espera, que aí o paradigma ele vai ciclar, né? Mas na minha percepção, eu acho que o movimento espírita ele poderia trabalhar um pouco mais nesse sentido. Não sei te dizer como, não sei dizer quando, mas enfim, eu gostaria de ver essa realidade. Eu tive a oportunidade de conversar, de fazer parte de grupos de céticos sérios, né? Dentro desses grupos de céticos sérios, claro, né, havia os pseudo-céticos, né, que negam se um espírito se materializar na frente deles. Não, se isso acontecer ele vai lhe procurar, eu estou doente, estou com... Isso é esquizofrenia. Esquizofrenia, tá... O espírito fala com ele, você não existe, né? Mas uma das você sabe que tem gente que acredita que o Chico Xavier era esquizofrênico, né? Poxa. Se ele era esquizofrênico, eu queria ter a doença dele. E foi um médium testado que se deixava testar, né, Thiago? 400 e tantas obras, todas para doação. Teve um cético que conversou comigo, ele falou que leu um livro agora, como é que é a máfia psíquica. Vou me lembrar o nome do livro, e ele comparou que o centro espírita de Chico Xavier, as pessoas colocavam microfones, então passavam para o Chico Xavier a informação. A explicação, Thiago, para demonstrar que é fraude, ela é mais inconsistente. Para ela ser possível. É possível. Pode ser, mas ela é mais inconsistente, ela é mais distante, ela não se sustenta cientificamente do que a explicação mais simples. Ela é mais médium. É mais fora da realidade, do que aceitar. Só que o problema é que a explicação que ele era médium está fora do paradigma. Está fora do paradigma materialista. Ciência da vida após a morte. Gente, 26 e 27, aqui em Fortaleza, o Thiago vai estar, eu vou estar lá recebendo. Vamos conversar sobre esse livro. Humberto Schubert vai estar conversando sobre esse livro, o lançamento desse livro aqui em Fortaleza, tá? 26 e 27, no Centro Espírita Francisco de Assis. Vai ter o Grupo AME, vai ter a Arte Vale Vida, vai ter uma peça de teatro, Allan Kardec, com o grande ator Itamir de Moraes. Gente, espero que vocês possam ir, tá? Sábado e domingo, Centro Espírita Francisco de Assis, ingresso simbólico de R$10. Mas você não pode pagar, não está afim, a casa de Jesus, você sobe, só assiste, não tem
A questão não é essa, a questão é participar. Bom, aqui temos autismo, aqui temos... Que livro é esse aí, Thiago? Adoro esse livro. Condomínio Espiritual. Esse aqui, Thiago? Estigma e os Enigmas. Thiago, fale um pouco desse material aqui. Que pergunta é essa, hein? Você quer uns 3 dias para falar sobre esse material? Nem seria o suficiente, né? A gente estava conversando antes, né, de começar aqui a entrevista, o quanto o Hermínio é inovador do ponto de vista da pesquisa dele. Eu conheci o Hermínio de Miranda por necessidade, quando eu fui fazer a pesquisa para a tese de conclusão de curso na residência de medicina, da residência de psiquiatria, né? E eu estava pesquisando quem falava sobre o que dentro da literatura espírita em relação a transtornos mentais, e obviamente Hermínio de Miranda apareceu, né? E aí foi quando eu li o Condomínio Espiritual. E fantástico. A descrição dos casos, só para deixar claro para quem está escutando, tá? É uma obra que fala sobre os transtornos dissociativos de personalidade ou de identidade, né? Conhecido como personalidades múltiplas, né? Que aquela ideia que é muito vista no cinema, né? Nos filmes, né? Da pessoa que tem dupla personalidade, tem várias personalidades ali, de vez em quando vai uma, volta outra. Os filmes de terror, né, fazem muito fantasia em relação a isso. E isso é uma patologia mesmo dentro da psiquiatria, pertence a uma classe de doença chamada transtornos dissociativos, né? E muito claramente, se existe uma outra personalidade, uma outra identidade, existe também a possibilidade de que essa outra identidade, segundo a perspectiva espírita, seja uma identidade real. O que parece óbvio para a gente falar, né? Pela perspectiva da medicina, da psiquiatria, é uma fragmentação da consciência. É como se a consciência do ser ela se quebrasse em duas e fica ali separada uma da outra. O ser não é mais uno, ele é um ser dividido. Para o espiritismo não é assim. O ser continua sendo uno, só que ele vai em algum momento, de uma forma patológica, negativa, porque se trata de um transtorno, ele vai dar acesso perispiritualmente a uma outra consciência, no caso uma consciência extracorpórea, que se manifesta através daquele corpo, né? E o Hermínio é fantástico ao descrever os casos, e ele faz a descrição de uma maneira muito tranquila, muito serena, muito concreta, e explicando muitas vezes também a questão do porquê acontece e dos desfechos, né, também. Então, quem puder ler, eu super sugiro. É uma literatura que, infelizmente, assim, é pouco vista, é pouco propagandeada, né, e que a gente até comentou que vai ser um material científico inovador para o próximo século, né? Porque a gente ainda não tem a cultura científica ainda, a ciência ainda não evoluiu para entender a profundidade e a importância desses dados que o Hermínio traz para a gente. Mas me ajudou demais e ajudou inclusive a lapidar o meu olhar dentro da minha prática médica, né? O olhar minucioso do Hermínio, o próprio André Luiz, né? As leituras que eu fiz também, em geral, me ajudaram bastante. Thiago, e o rigor da pesquisa, você já falou, mas você chega no livro do Hermínio, não é questão de ele citar aqui 150 livros, 130 livros da bibliografia, mas a literatura que ele consulta, médica, o que é que você poderia falar? Olha, na minha opinião, eu vou citar o caso Síbio. É um caso muito famoso que já tinha toda uma literatura científica sobre, né, que era de uma mulher que tinha 16 personalidades, né, e que ela foi estudada de forma profunda pela psicanalista dela
e foi feito todo um trabalho científico em cima desse caso, e foi publicado um livro sobre esse caso, do ponto de vista científico. Essa psicanalista escreveu, né? Então era um caso bem conhecido. O que o Hermínio faz é entrar dentro de um caso que estava definido, do ponto de vista pacificado, estava resolvido do ponto de vista médico. Até porque aos 40 e tantos anos a paciente ela foi curada, né? Só que o que acontece é que quando o Hermínio vai revisitar esse caso, ele lança esse novo olhar e ele vem com toda uma outra carga de conhecimento. E a democracia do olhar, né, que ele vem com a carga de conhecimento espírita, e ele consegue desmistificar e simplifica de uma forma muito clara, porque a explicação médica ela era tão difícil, né, vai na questão da infância, da relação com a mãe, do problema de trauma e tal, o porquê que cada personalidade tinha, era uma explicação muito densa. E aí Hermínio chega e diz, não, médium, abertura, questão lei de causa e efeito, né, karma, né, e tinha o acesso. E talvez esses problemas que efetivamente existiram na infância dela estavam associados. Não eram aleatórios, porque não existe nada aleatório, mas a explicação médica entendia aquilo como causa, quando na verdade aquilo era efeito, né? E chega ao ponto que eu acho até que o Hermínio teve uma pontada de ironia na descrição, que ele vai descrever que uma das personalidades da paciente, ao falar com a psicanalista, ela brinca com a psicanalista e diz assim, você não entende que nós somos pessoas mesmo? Nós somos gente. Para a psicanalista, e a psicanalista tratando a paciente como se realmente a mente dela tivesse fragmentada. É muito interessante a obra. Vamos falar de causos, né? Já entrevistei aqui o nosso querido Alain Denisard, que deu uma conversa maravilhosa. Vou conversar depois com o Marcos Messias. Ambiente hospitalar. Você como psiquiatra, você teve experiências em vários cantos do Brasil. Tiago, dentro do hospital, é verdade que o lugar é pródigo para a ocorrência de fenômenos anômalos? Um plantão da emergência do hospital, que é um ambiente caótico, né, um ambiente hostil, né, digamos assim, pacientes em crise, em surto e tal, aconteceram algumas vezes, se não várias, a manifestação, a apresentação do paciente ser psicótica, a crise do paciente psicótico está fora da realidade, está ouvindo vozes, está delirando, tal. E que na apresentação desse paciente você vai ver ali uma mudança de voz, né, um paciente que é mulher falar com uma voz com um tom completamente diferente, você percebe que é um tom que não é natural para aquela pessoa, o jeito de falar, de falar com um ritmo, né, com uma entonação, até assim, às vezes até a prosódia, né, a pronúncia diferente. Eu já tive situação de eu conversar com um paciente que falava de si mesmo na terceira pessoa, né, e claramente falando na terceira pessoa e dizendo sobre ela, falando sobre a pessoa, dizendo que estava fazendo com essa pessoa, né, como se tivesse chegado, tomado de conta. Enfim, são várias experiências. E por mais que quem trabalha na área não tenha essa inclinação espírita, não acredite ou seja realmente cético em relação a isso, eu tenho a impressão que, por mais que não acredite, aí fica uma dúvida, fica aquela perguntazinha assim, poxa, mas nossa, isso é tão estranho, né? É tão diferente, será que não tem alguma coisa que além do cérebro, o fenômeno, né, é tão contundente, tão contundente, né? E aí eu saio um pouco até do espiritismo. Se você cuida do seu cérebro e não cuida da sua alma, como é que você vai ter uma boa saúde mental? Entende? E eu estou falando do ponto de vista maior, né?
Não estou dizendo ser espírita ou não ser espírita. É tanto que a espiritualidade hoje é um dos aspectos da saúde mental que é fomentador de saúde. Você pode ser ateu, mas você não pode não ter espiritualidade ativa. Você é ateu do ponto de vista religioso. Entende a diferença? Então, a medicina, ela precisa integrar aquilo que não é da bioquímica para ela poder fazer um trabalho completo. E o espiritismo é uma ferramenta que poderia servir muitíssimo bem a esse propósito, porque ela está pronta, ela é científica, ela tem condição de gerar, ela tem a parte democrática. Não, a medicina provou isso aqui, isso está aprovado, então, se isso é contrário, vamos com a medicina. O próprio Kardec falou isso. Não é dessa maneira de pensar? Sim. Então, espero que algum dia a gente realmente veja uma medicina integrativa que trabalha a espiritualidade de uma maneira verdadeira. E não apenas tangenciando como quem brinca com isso e acha que ajuda um pouco. Não, ajuda muito. Na verdade, se não cuidar dessa parte, prejudica muito. Incompleto. É incompleto, fica inacabado, exatamente. E tem pontos que, se essa parte não for cuidada, medicação não resolve, terapia não resolve, dinheiro não resolve, né? Cirurgia, enfim. Tiago Salles, agora a pergunta mais fácil. A última pergunta, Tiago. Que bom. Pergunta mais fácil. Tiago Salles, você é médico, trabalha numa área, não é que é profundamente relacionado, você trabalha numa área que envolve felicidade, sofrimento, alegria, né? Você é um médico, já é um médico aqui em Fortaleza, eu sei, você não pode falar, é claro, mas já é um profissional conceituado aqui em Fortaleza, extremamente respeitado e também querido, eu posso falar isso, e inclusive por mim. E meu querido Tiago, me fala uma coisa, diante dessa sua experiência, diante daquilo que você já viu, diante das suas perspectivas religiosas, você responda utilizando qualquer base que você quiser, quaisquer fundamentos. Tiago, uma pergunta simples: o que é a vida? É bem simplesinha essa. Me dá 4 anos para fazer uma tese. A vida, acho que a vida é uma escola, né? A vida é a prova do amor de Deus, da sua benevolência para a gente, de nos permitir existir, né? A vida é esse processo de aprendizado que não cessa, né? É a humildade de estar o tempo todo passando por experiências que se repetem e experiências novas também, e sempre estar revisitando conhecimentos e aprendendo alguma coisa a mais e se tornando melhor e ganhando moral, se tornando mais humano por ser humano a cada vida, né? E o destino, o que nos espera à frente é sentar à direita dele, né? Eu acho que é isso. Eu espero que... Tenho esperança de que a gente possa, em algum momento, construir essa ideia de moral ligada à saúde e trazer isso para a vida de uma maneira plena. Porque, em algum momento, acredito que ser mal, fazer escolhas ruins, maltratar as pessoas, vai ser considerado também uma doença mental, né? Porque, convenhamos que não é saudável em nada. Então, é a vida. Vamos em frente. Tiago, muito obrigado, muito obrigado. Saúde mental para todo mundo.